Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Hoje, mais do que uma entrevista, uma homenagem ao deputado Eli Tarquínio. Deputado, obrigado pela presença. Espero que o senhor goste. Ué, lógico. Sempre lembrado com carinho pelos colegas, há 30 anos ele traz à Assembleia um tom conciliador. Profundo conhecedor do trabalho legislativo, o deputado é autor de leis importantes, como a criação de consórcios de saúde intermunicipais, o repasse automático aos municípios da cota do IPVA e do ICMS. Também esteve à frente na busca de alternativas ao pagamento da dívida de Minas com a União. Vamos saber o que ele pensa sobre o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida, e ainda como a experiência do deputado tem ajudado a construir uma Minas Gerais melhor para todos. Deputado, então, muito obrigado pela presença. Então, o prazer é meu de estar aqui com vocês, né? Então, exatamente nós temos muito orgulho de ter o senhor aqui como parlamentar tantos anos, contribuindo tanto para o aprimoramento das leis mineiras, né? Deputado, a gente vai abrir aqui com umas imagens do senhor aqui na Assembleia já há muitos anos. São 30 anos. A gente tem imagens aí do senhor nas comissões. Deputado Eli Tarquínio, o senhor ainda é feliz como deputado? Sou muito feliz como deputado. E, logicamente, com a minha base, né, de vida, de compreender o mundo através da medicina, atendendo o sofrimento das pessoas, né, ainda o sofrimento do corpo, da mente. O ser humano é pluridimensional, ele é multidimensional, então ele está em todas, né, na matéria, no espírito, no social, na cultura e com as pretensões transcendentais que ele tem, quando chegar ao fim da vida material, ele quer exatamente transcender, quem sabe, na vida espiritual, ganhar uma dimensão divina. Sim. Deputado, eu queria chamar a atenção para um vídeo que a gente tem aqui do senhor, num programa que chamava Voto de Fato, no início dos anos 90. A gente vai rodar as imagens aí. Quer dizer, desse tempo todo para cá, o senhor ainda tem, assim, a realizar? Depois desse tempo todo? Tem. Não, o processo legislativo, né, o poder legislativo, é um poder realmente que pode mudar muita coisa para uma existência com menos sofrimento, né, e com mais, vamos dizer assim, com menos sofrimento e com mais entusiasmo de viver, né, buscando sempre o polo mais da alegria, menos o da tristeza. Né? Nós vivemos sempre numa ambivalência assim, proposta pela própria natureza, depende das ações dos homens. E as leis têm que ser feitas nesse sentido. Mas para acontecer tudo isso, nós temos já construído muito no Brasil, principalmente com Ulisses Guimarães, né, e outros, e muitos, quando fizeram a Constituição Brasileira. E a Constituição Brasileira é um conjunto de princípios e normas lato sensu que caem como verdades também, assim que ninguém pode retocar muito. Então são verdades mesmo, né? Verdade como a mãe, que nunca muda, e como Deus também, que sempre está presente. Então, no plano material, eu tenho certeza que o poder legislativo é que pode mudar muito, logicamente, para o executivo executar tudo isso. Né? Depende do sistema de governo, se é parlamentarismo, presidencialismo. Eu ainda penso muito no parlamentarismo. Eu acho que o Brasil precisa sair dessa situação. Mas isso aí só o tempo vai fazer acontecer. Né? Então eu sinto muito feliz de participar disso e sempre a gente lê aqueles grandes clássicos, né? E aí, para se entender melhor a Constituição, a gente tem que acompanhar o processo legislativo. Ele tem hora que evolui, tem hora que tem dificuldades. E como que o senhor contribui, assim, de alguma maneira, com os parlamentares mais jovens? A gente tem, por exemplo, a deputada Chiara, a deputada mais jovem do Brasil, 23 anos. Temos outros que entraram. Como é que o senhor
ajuda de alguma maneira com a sua experiência? Na minha vida médica, a gente percebe isso, que quando eu formei, eu fiz residência médica também de cirurgia, mas a cidade que eu fui era Patos de Minas, naquele tempo tinha 18 médicos, então a gente era obrigado a fazer clínica geral. Então você conhece a evolução da criança, né? Desde a gestação até quando parte, né? E Deus está me conservando aí já com 85 anos. Não, o senhor está bem demais. Apareceu ali com o cabelo branco, na verdade, com o cabelo preto, mas agora só o cabelo branco que mudou. Não, nunca pintei, né? Eu não gosto. O cosmético é só para, às vezes, dar alguma ênfase, mas, na verdade, a gente tem que ser mais naturalista, né? Não, o senhor tá então, muito é o bem. seguinte, a gente sempre percebeu as mudanças das gerações. As gerações mudavam o costume de 30 em 30 anos, lá para trás, depois de 20, agora é de 10 em 10 anos. Ou, às vezes tem muita coisa nova, né? Porque com a globalização nós passamos a conhecer outras pessoas de outros continentes, de outros países, né? Europa, principalmente, está mais distante. A própria situação da América do Sul, que sempre vai acontecendo, aprendendo com a Europa, aprendendo com os grandes clássicos, e depois também Estados Unidos, né, América do Norte, os continentes. Hoje a gente convive com todos, através de uma comunicação espetacular igual essa. Mas quando a gente sabe por que isso é tão bonito, bacana, a gente perceber tudo isso no mundo, e às vezes as homenagens àqueles pesquisadores que já foram, né, que são clássicos, o povo não reconhece aquela dificuldade toda para eles, mas foi a intuição que Deus deu para eles, eu tenho certeza, né? E eles cumpriram a missão deles e deixaram esse legado desse conhecimento assim absurdo, né, da química, da física e também o conhecimento. Nós precisamos estudar mais, cada vez mais, o homem. Nós somos todos iguais. A nossa estampa é a espécie humana, né? Aí vem o gênero, mulher, homem e outras variáveis que a gente tem que acolher, todos nós, né? Porque nós temos basicamente o sentimento de sobrevivência e busca de entendimento, né? O diálogo, coisa mais bonita. Pois é, quando há um encontro da parte, vamos dizer assim, encontro de almas, encontro de inteligência, né? Entender que nós não podemos discriminar o outro, porque na transição obedecer a Deus, a Cristo, né? Que o Cristo é tríade, né? Então, quando aconteceu na transição do primata, né? Na evolução, eu acredito na evolução, para o homem, espécie humana, ele deu inteligência ao homem. Deus concedeu a inteligência. A inteligência, o que é? Ler entre propostas. Sim. Né? Eu queria tocar nessa questão do comportamento humano. É aí que eu quero chegar. Então, a gente tem uma matéria do jornal Estado de Minas, não sei se o senhor vai lembrar, que ela fez uma reportagem a respeito do senhor e esse tom conciliador. Vamos assistir aqui. Deputado vira poeta e filósofo na Assembleia de Minas. Esse é o título da matéria do jornal Estado de Minas, publicada em 2015. Chamado de filósofo ou poeta por parlamentares e funcionários da Assembleia, Eli Tarquínio é conhecido na casa por suas mensagens de conciliação em meio à tensão entre governo e oposição. Algumas frases do deputado que se destacam na reportagem. O posicionamento político, as reivindicações, têm que ser feitas num clima humanístico, num clima de compreensão do outro. Vamos refletir sobre a importância do silêncio. Vamos deixar a compulsão para depois, porque senão o julgamento do eu está enfraquecido. O direito é ambivalente, um quer uma coisa, outro quer outra. Vamos dialogar para ver se chegamos a uma conclusão, senão esse plenário vai ficar na menoridade e nós estamos no século XXI. É isso aí, deputado. Olha que interessante, em 2015, o jornal, o senhor já chamou a atenção dos jornalistas a respeito disso. E aí eu trago para uma questão de momento, que é a questão da polarização. E como que o senhor vem exercendo esse poder conciliador aqui no Legislativo, já que a situação está um pouco diferente do que 2015? Não tem dúvida. Nós precisamos ainda bater fundo nesse assunto. Porque a polarização no Brasil está alcançando um nível assim, prejudicial até no meio das famílias. Sim. Discordância. E nós estamos aqui para buscar, exatamente na feitura da lei,
é exatamente a conciliação dos contrários. Mas quando há essa boa intenção de encontrar a solução no meio, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e aí a gente consegue o acordo e vota. E vota para o bem da humanidade. A gente, quando pensa no todo, filosoficamente, a gente tem que conhecer primeiro o todo, depois analisar, que nós temos que pensar primeiro no todo, depois nas partes, né? E a filosofia de governo nossa, nós somos um país republicano. A coisa, res significa coisa, público, do povo. Então, quando nós estamos exercendo a nossa função aqui, a nossa responsabilidade é de representar esse povo na feitura das leis. Mas nós vivemos sempre com uma complicação, tem o problema da economia. A economia, num país, ela tem que ser cuidada pelo executivo e também pelo legislativo, com as mudanças das gerações, para dar boas condições de vida a todos, ou pelo menos um mínimo. E o Brasil está dividido demais entre pobres e ricos e a classe média. E isso aí traz muito orgulho para uns, humilhação para outros. Nós temos que cuidar disso na feitura da lei. Perfeito. É isso aí. Deputado, eu sei que é uma preocupação muito grande do senhor a dívida que Minas tem com a União. A gente tem a possibilidade, nessa quarta-feira, a gente está gravando o programa hoje, quarta-feira, 7 de maio, a possibilidade de chegar já à Assembleia os projetos do governador que visam a regulamentação do PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida, que foi construído a várias mãos, inclusive com o protagonismo da Assembleia, na pessoa do deputado Tadeu Leite, e dos deputados também, como um todo, e do senador Rodrigo Pacheco, criando aí uma possibilidade de renegociação dessa dívida mais tranquila, com redução de juros, enfim, vários benefícios aí que vão ser ótimos para o Estado. E o senhor também, na época do regime de recuperação fiscal, que era uma alternativa, o senhor foi... Exatamente, o senhor foi bem atuante, apresentou um projeto. Eu queria saber do senhor qual que é a expectativa do senhor em relação a essa regulamentação do PROPAG, que finalmente, né, até o final do ano, vai dar conta dessa dívida de 160 bilhões de reais. Não, naquela época a gente fez aquela proposta para comparar, para discutir com o do projeto do governo. E nós fizemos uma coisa paralela, eu pedi à nossa consultoria, que os nossos professores aqui são os funcionários da Assembleia também, como um todo. Porque são muitos deputados que vêm de tantos lugares e aqui se encontram, exatamente para cumprir missão que Deus concede. Então, o que acontece? A gente aprende muito com vocês. Então, eu pedi a consultoria lá da fiscalização financeira para a gente montar um projeto que fosse mais palatável em relação ao do governo. Porque o governo queria congelar salário, providência para poder pagar a dívida. E não vai pagar, e a dívida ia ficar maior ainda, né? E a dívida estava crescendo. E cresceu em todos os governos, isso é histórico, né? Mas cresceu muito nesse governo. Só para o senhor ter uma ideia, em 98 a dívida era de 14 milhões de reais. Hoje lá está em 160 bilhões. Não, quando nós apresentamos aquele artigo 23 de refinanciamento da dívida, ele cortou ele podou todos os outros, ele só aceitou o artigo 23 e vetou o resto. E foi com esse artigo que ele pagou quase 50% da dívida na época, assim, fazendo uma proposta de pegar 35 bilhões, né, e parcelar ela em pagamento e ter um pouco de caixa, um pouco não, muito, pagando 2 a 3 bilhões por mês, e está aguentando até hoje. E o projeto dele mesmo passou na Assembleia até hoje. Sim. Isso já tem mais de 2 anos. E agora, com o PROPAG, porque não tem um jeito da maneira que o governo pôs, ele pensou que Minas Gerais pode fazer exceção. Foi muito simples. O Rodrigo Pacheco, com o nosso presidente, sabe disso, tem que fazer um projeto para todos os estados do Brasil que devem, né? E Minas não é diferente. A lei é igual para todos. Sim. Não pode querer impor no governo federal. Eu acho que o que o Lula vetou está certo, eu penso assim, porque agora eles vão visitar a Assembleia, vão visitar os outros poderes, etc., mas não mostra o projeto para nós. Por enquanto, não tem. Parece que vai ter uma reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e eles vão apresentar os detalhes. Vai ter uma reunião, mas não trouxe o projeto ainda, vai explicar e etc. O que eu penso é que, na minha maneira de pensar,
o Lula está certo e ele tem que trabalhar em torno daquilo que vem pronto de lá, né? Porque eu não sei como é que votou, parece que não votou até hoje o que o Lula vetou. Nós precisamos conhecer isso, para depois tomar um pé aqui, porque tudo tem influência, uma coisa está ligada com a outra. É como sempre o presidente Tadeu Leite sempre fala disso, né? Que os projetos são aperfeiçoados. São aperfeiçoados. E que nesse caso o terá um aperfeiçoamento zelo é e exatamente cuidado essa para chamada para ver se encontra solução, né? Não podemos impor. E agora, de bom grado, foi bom o governo vir para a gente agilizar isso, porque senão Minas perde o time, certo? Assim, ele não chega em tempo, porque só tem prazo até dezembro. Mas parece que ele resolveu agora tomar um caminho e uma decisão. Isso ainda é um processo, ainda vai ser analisado depois de tudo pronto. Tem representante do governo federal, parece que são 2, né? E um daqui, para ver se acorda tudo e bate o martelo. Então, Perfeito. Eu sou assim preocupado, porque isso não pode, de tal maneira, sacrificar mais ainda quem já está um pouco desprotegido. Olha aqui, você viu, não passou até agora as propostas aí tem 60 mil pessoas no executivo, nas diversas, vamos dizer, ramificações dos servidores do executivo, que não ganham salário mínimo. Então, eu acho que isso aí é nobre, não precisa explicar, sabe? Isso é imanente à própria existência humana. Só para situar o telespectador, tem um projeto de lei de reajuste do salário dos servidores da educação, e os deputados da oposição têm apresentado emendas para tentar fazer com que todos os servidores da educação não recebam menos que um salário mínimo. Né? É uma emenda e hoje, voltando a falar, hoje é 7 de maio, o projeto também está em pauta, então tudo isso que a gente está falando aqui ainda está a definir, né? Está indefinido, isso aí já não podia acontecer, na minha opinião. Essas propostas assim, dizendo que isso aí tem que fazer economia para fazer o acordo lá em cima. Eu sei que a economia é complexa, mas mexer com a existência das pessoas. A gente tem que pensar o seguinte, as ciências humanas, elas têm que ser compreendidas com um pouco de tolerância. O mundo está com muita intolerância. Nós precisamos de tolerância até para esses acordos. E pensar que existir é um dom de Deus. E nós não podemos matar esse dom que todo ser vivo já foi concedido. E faltar comida, porque quem ganha salário mínimo já está muito difícil. Agora, e quem ganha menos? Nós estamos voltando em 1945, quando o Getúlio pensou parece que é isso, no salário mínimo. Então, o salário mínimo é mínimo. Então, é por isso que precisa de deputados como o senhor, com essa sensibilidade, né, a esses temas tão sensíveis. Então, a gente tem que entender isso, né? E como médico eu entendo, porque daqui a um pouco você não tem proteína, seu corpo vai ficar muito mais vulnerável e as doenças vão matar mais os pobres. Sim. Deputado, falando um pouquinho do trabalho do senhor ao longo desses 30 anos, o senhor me parece que é um deputado municipalista, né? O senhor apresentou projetos importantes, como a gente falou no início, os consórcios intermunicipais de saúde, repasse imediato e automático das parcelas do ICMS, Fundeb e IPVA para os municípios, também transferência especial de recursos do Acordo de Brumadinho. O senhor tem essa preocupação com o município, que esses recursos cheguem lá na ponta? Não tem dúvida, porque até por questão de convivência, né? As grandes cidades também têm muitos problemas, porque o povo aglutina mais em torno das grandes cidades, né? Você haja visto São Paulo. São Paulo é cosmopolita do mundo, né? Praticamente. As grandes cidades como, por exemplo, Tóquio no Japão, e aí para todo lado. O que acontece é o seguinte, mas quando aquele que está mais distante dos poderes, porque aqui os poderes estão instituídos aqui do ponto de vista físico e também do ponto de vista mental, né? Vamos dizer assim, então a inteligência das pessoas que se destacam, a justiça, né? O poder judiciário, o Ministério Público, né? E também quem consegue chegar aqui, o deputado é um pouco diferente, a forma dele chegar, ele não faz concurso, né? Ele tem que ter sensibilidade
para a vida do povo, de cada um e do lugar que ele representa. Então, a nossa preocupação no interior é que seja sentido aqui no poder. Então, por isso tem os representantes, os deputados de várias partes. Eu sou municipalista, mas eu penso em todos, mas a gente traz mais as reivindicações que você assiste, que está faltando a lei, assim, que vai amparar. Porque a partir da hora que passa a ser lei, a economia tem que bancar. A economia é exatamente essa álgebra tão pesada, existencial de todos, que depende de dinheiro. Então, você tem que entender as prioridades numa situação hierárquica. E a vida é a primeira prioridade, cada um no seu município. E a gente, então, tem que entender também que aqui tem dificuldades e a lei é feita para todos. É assim que eu penso. E os deputados também colaboram. A gente deixa uma marca humanista nessa vertente da lei, sabe? Sim. Tem que ser. Os deputados também colaboram muito com emendas parlamentares, né, deputado? Pois é, para ajudar exatamente ali no município onde está realmente precisando. Tem essas emendas que, vamos dizer assim, hoje faz parte também da atuação parlamentar, no sentido de ele faz a lei, trabalha aqui, mas também tem um recurso para distribuir nos seus municípios que ele representa, né? Isso veio de bom, foi uma coisa bem feita que eu achei que... Mas não podemos exagerar também, não. Porque senão eu estou pensando assim, tudo demais passa e eu estou achando que o Congresso muitas vezes está fazendo do presidente, seja quem for, ele não pode ficar refém. Nós precisamos conversar tudo claramente na função de cada um, né? E isso está precisando. O Congresso está tomando atitude lá, eu não sei. Eu estou acreditando que essas fusões vão trazer 3, na verdade, talvez, né, 3. Eu acho que a posição é diminuir o número de partido dentro das federações. Mas as federações também já multiplicaram muito, então nós temos que sintetizar isso em 3 federações. Essas fusões que estão acontecendo, certamente vai ter alguma abertura para alguém mudar no tempo certo lá, quando o ano que vem acontecer, né? Antes, no início do ano, eu acho que isso aí já vai ter que estar acontecendo, não sei. Deputado, a gente já está indo para o fim. Eu sinto assim que o senhor fala da medicina com muito amor, né? Com muito carinho. A medicina ainda faz parte da sua vida? Ainda faz parte, não. É ela que me inspira tudo. Para mim, o meu farol é a ciência da medicina no sentido de existir. E existir, vamos dizer assim, com compreensão. Porque compreensão é amor, né? O povo fala muito em amor. Nós temos que eliminar não tem jeito, né? Porque tem as reações, nós somos humanos, e aí tem um negócio chamado ódio, e nessa polaridade nós temos que ficar do lado do amor. Ainda que não seja total, nada é absoluto, né? Sim. Absoluto é Deus. Mas nós temos que pular para o lado do amor e tolerância. E a medicina me deu tudo, eu acho, sabe? Vamos despedir aqui, então, deputado, com umas imagens da participação do senhor aqui no programa Visão Parlamentar. Tem umas imagens que vão rodando aí. Eu queria muito agradecer o senhor, que já participa sempre aqui do programa, né? Esse já com o Marco Antônio Soalheiro, até durante a pandemia também, tratando das questões das leis que podem melhorar a vida dos mineiros. Pois é. Deputado, muito obrigada. Muito obrigado por dividir o seu conhecimento. Pela entrevista, né, que para mim foi muito bom. Então, uma homenagem ao senhor. Acredito que eu agradeço muito essa homenagem a todos vocês, né? E estou lá à disposição no gabinete, sempre que for solicitado, estarei presente. Obrigada, então, deputado. Obrigado. Então, a gente conversou com o deputado Eli Tarquínio, mais que uma entrevista, foi uma homenagem aos 30 anos dele como parlamentar. Sempre conciliador, profundo conhecedor do trabalho legislativo, é autor de leis importantes, como a criação de consórcios de saúde intermunicipais, o repasse automático aos municípios da cota do IPVA e do ICMS, também esteve à frente na busca de alternativas ao pagamento da dívida de Minas com a União. A você de casa, muito obrigada pela audiência, até a próxima.